Boa noite a todos, nós estamos aqui, aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Unisa. Então eu me apresento como o David, tem o Thiago, o Everton e o Michel. E nós participando da matéria Projeto Integrador 2. Já pela segunda vez essa equipe aqui está fazendo, fizemos Projeto Integrador 1, agora fazendo Projeto Integrador 2. Do 17º módulo do curso de Engenharia Civil. Nós vamos apresentar aqui, aproveito para cumprimentar os nossos avaliadores e dizer que nós encontramos algumas dificuldades, né, à distância. A nossa faculdade é EAD, como vocês já sabem, e as dificuldades foram justamente essa aí, alinhar tempo, até mesmo com relação ao fuso horário de alguns alunos que estão em outros estados do Brasil. Bom, o nosso principal objetivo é o aumento do desempenho na construção civil, né? E a gente sabe que para engenharia civil, para construção civil, para aumentar esse desempenho, existem vários fatores, porém nós estamos utilizando, nós vamos nos empenhar e vamos nos focar num fator que a gente acredita ser primordial. Existem vários estudos a respeito, inclusive que deu certo, que está dando certo, e a gente vai tentar focar que é na reutilização ou na utilização desses resíduos, desses materiais que são descartados e que são considerados até mesmo como inaproveitados, né? Então, esses resíduos aí, basicamente, nós estamos falando de resíduos derivados do cimento, da areia, da pedra, do pedrisco e até aqueles mesmos que têm absorção com água. E, especificamente falando, tratando no assunto, nós vamos falar da utilização desses resíduos de demolição e de descarte para reutilização na construção do bloco de cimento. Mais especificamente, para surpresa de todos, eu até trouxe um modelo aqui, ó, um bloco, né? Esse aqui é o modelo que está colocado aí, que é o bloco de 15 por 19 por 39. É o bloco de 15 aí mais conhecido, né? Que no princípio de fabricação é uma prensa, é utilizado a prensa, né? Com areia, pedrisco, cimento e água, beleza? E ele oferece uma resistência suficiente até mesmo para construção em habitações multifamiliares, que é o exemplo de prédios e edificações aí, beleza? Então, um dos fatores que aumentam a produtividade é a reutilização desses resíduos, mas elencando também eu poderia falar em utilização de equipamentos de qualidade, diminuição em orçamentos, né? A gestão de todo esse projeto, um melhor planejamento, usar tecnologia a nosso favor, a motivação até mesmo de funcionário, que a gente sabe que representa um grande custo, né? Então o objetivo é a gente mostrar para os nossos avaliadores que a reutilização desses equipamentos eles vai oferecer uma certa resistência e absorção. Por que absorção? Porque no momento que eu utilizo um bloco, ele tem que ter uma absorção, porque em complemento ao bloco na construção é utilizado a massa, o cimento também para colar um bloco no outro, né? Então ele tem que ter uma certa absorção e aderência para que eu consiga ter essa resistência na minha obra, beleza? Basicamente isso que eu tenho para dizer. Vamos ver, complementando todas as nossas partes. Então, no nosso decorrer do trabalho, a gente apresenta aqui a parte da introdução, que demonstra tudo isso aí que eu estou falando. O nosso problema, né, que é reutilizar mesmo, aproveitar ao máximo esses resíduos aí, para que dê uma segurança e utilização em boa qualidade, né, desse material. E aí nós vamos falar dos nossos métodos, do nosso objetivo. E aí depois nós temos até uma tabela apresentada no nosso trabalho, que ela está correlacionada aos custos. Quanto que eu gastaria para fazer ele em situação normal, utilizando a matéria-prima, né, propriamente dita, que é a areia, o cimento, e quanto que a gente utilizaria gastando esses descartes, esses resíduos de obra na construção civil. Beleza? Michel, você quer complementar alguma coisa? Já estamos entrando aqui na parte da metodologia? Sim, nós já estamos no transcorrer do nosso trabalho aqui. O desenvolvimento aqui a gente vai fazer relacionado à referência entre a construção do bloco convencional e o bloco com RCD, né? Nosso resíduo. Legal. Só complementando, então, aproveitando isso aí que você acabou de falar, né? Tocando no trabalho.
Devido até às dificuldades que eu acabei de apresentar, o nosso trabalho ele está baseado tudo em pesquisas, em referenciais teóricos, em estudos, né? Mas a nossa pretensão é utilizar desse estudo no nosso trabalho de conclusão de curso, por exemplo, e a gente fazer um estudo mais aprofundado com relação a até uma monografia, né? E formalizando todos esses estudos e essas intenções para que a gente tenha até intenção em criar uma empresa sobre isso e que a gente adeque esse conhecimento a um serviço específico para até ter mesmo uma lucratividade. Beleza? Everton? Agora a gente tem que destacar aqui, né, da utilização de resíduos na construção civil, dizendo uma frase aqui do Melo e Frota, uma citação de 2014, né, onde a Europa começou a reciclar resíduos da construção civil, nesse caso, prédios e casas. Com o fim da guerra, as pessoas precisavam reconstruir suas vidas, casas e cidades, criando uma necessidade de materiais, que levou ao reaproveitamento dos resíduos que ali existiam. No Japão, cerca de 2/3 dos resíduos do concreto de demolição são reutilizados na pavimentação, né? Então é interessante que essa questão da reutilização vai muito além de só a sustentabilidade, né? Porque a gente consegue ter um ganho na conta de produtividade, de outros fatores também que otimizam, né, o desenvolvimento da obra. Sim, legal. Tudo isso que nós estamos tratando, ele está baseado na economia e desperdício. Então até a banca que está nos avaliando pode falar, mas ó, existe tantos outros meios, por exemplo, existe bloco ecológico, existe bloco de barro lá, de tijolo, bloco, existe vários modelos. Nossa decisão foi reaproveitar esses resíduos por questão de economia e desperdício. E baseado até nesses estudos que você acabou de falar, Everton, está extremamente relacionado, quer dizer, diretamente relacionado ao que a gente está falando. Tiago, você consegue fazer uma conclusão? Everton quer fazer uma complementação? Não, seria apenas isso. Michel, quer complementar? Michel, né? Acho que a diferença de valor, né? Aqui a gente consegue notar nos traços que a gente pesquisou e calculou aqui para a fabricação do bloco, uma diferença de quase R$ 400 em relação ao milheiro de tijolo de bloco. Então é uma economia que torna até viável, torna bem viável a produção disso em obra, né? Sim, sim. O Thiago vai apresentar mais adiante que a única diferenciação que vai se ter, né, nessa ocasião é que de repente que a aparência desse bloco, talvez um bloco um bloco de reutilização desses detritos, né, desses resíduos de obra, ele vai ter talvez uma aparência mais rústica, mas é que a gente sabe também que a utilização na construção civil, após a instalação do bloco, vem reboco, vem textura, vem outros mecanismos ou dispositivos que... acabamento, né? A parte de acabamento que complementam tudo isso daí. Então a gente conseguiu verificar através dos nossos estudos e dos estudos de colegas, né, que também se desempenharam isso aqui, que a gente tem a absorção, né, que a gente tem resistência e talvez uma modificação na aparência. Mas aí o Thiago vai falar um pouco mais sobre isso. Então, nesse projeto que a gente elaborou, existem 2 tipos de resíduos, né? Que a gente chamamos aqui de RCD, são os resíduos de concreto de demolição, que a gente aproveita os agregados, aproveita eles para usar como agregados para fazer o bloco, certo? Em comparação ao bloco convencional, ele fica com uma forma meio irregular, o acabamento, não fica tão bem acabadinho, ele pronto. Porém, quando ele é utilizado com os resíduos de concreto de demolição, ele fica, em média, 300 gramas mais leve. E isso diminui bastante o peso de uma obra, diminui bastante o peso até do manuseio do pedreiro ali, para poder subir com bloco, alguma coisa assim, entendeu? E com esse projeto todo que a gente elaborou, deu para perceber, falando de blocos, que deu para ter uma economia total de 56% do custo, né, em relação ao bloco convencional. Então, tendo um jeito, né, tendo toda a situação para a gente poder utilizar os resíduos de concreto,
a gente diminui pela metade os custos com bloco. E claro, economizando aumenta o desempenho da construção, diminuindo o peso aumenta o desempenho da construção, diminuindo o manuseio ali do pedreiro, uma coisa mais leve para ele manusear. E em questão também da absorção em forma do bloco convencional, ele também tem o mesmo tipo de absorção. A diferença é que os agregados são irregulares, né? Não são todos certinhos igual ao do bloco convencional. E é isso. Legal. Então a gente acredita que ficou claro para os nossos examinadores, né, os nossos avaliadores, que o nosso objetivo foi aumentar a produtividade de modo que a gente consiga contemplar economia e evitar o desperdício, né? Então, em se tratando de economia, só do valor que foi falado nessa redução em 50% de valores, peso, e a gente mostrando que teve a confiabilidade na resistência e absorção, eu acho que ficou mais do que claro e concluso aí. Alguém quer complementar alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Tá bom. Ok, isso mesmo. Eu, aluno David, eu agradeço a participação dos meus colegas em todo o empenho e deixo à disposição aí se alguém quiser falar alguma coisa e a demonstração do nosso trabalho aos nossos avaliadores. Thiago, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Everton? É isso aí mesmo. Não, foi mesmo. Michel, mais alguma coisa? Tá bom, pessoal, obrigado. Conseguiu transmitir bem, né, a mensagem. Legal, obrigado então, estamos encerrando aqui.